Hoje a gente vai falar sobre oratória, o porquê ela é importante no seu dia a dia profissional. A gente, enquanto advogado, a gente usa, enquanto instrumento de trabalho, a fala, a palavra. E o nosso objetivo é convencer, trazer os nossos argumentos à mesa, de modo que, seja o seu cliente, seja o juiz, seja o desembargador, entenda o seu ponto de vista e se alinhe a esse ponto de vista. A oratória e também a retórica englobam esse convencimento, essa arte da persuasão, de modo muito interessante. E não é um dom. Embora pareça que muitas pessoas nasceram, enfim, diante dos palcos, com uma facilidade maior, pode ter certeza que a oratória é treino, é suor, é um processo. E toda a sua proficiência em falar bem vai sair no suor, vai sair no trabalho. A gente vai te apresentar aqui algumas dicas, alguns pontos de alerta, enfim, técnicas também, técnicas corporais, técnicas verbais, para cada vez mais a sua oratória ficar lapidada e você convencer seus clientes, os juízes e, enfim, usar sua palavra de modo mais eficiente e mais assertivo. Vou trazer para vocês algumas técnicas, alguns pontos de atenção para cada vez mais você lapidar a sua oratória. Primeiro ponto. Conhecimento, e daí é horas cadeira, saber o conteúdo, saber exatamente a sua linha de raciocínio a ser seguida. Quanto mais você estudar nesse ponto, quanto mais confiança você trazer para si mesmo, mais isso vai ser expressado na sua fala e também na sua escrita. O segundo ponto, conhecer para quem você vai falar. Qual é o perfil desse juiz? Qual é o perfil desse cliente? Qual é, de alguma forma, o vocabulário básico dessas pessoas? Toda essa adaptação, todo esse cuidado também é muito importante. Saiba que para uma comunicação ser eficiente, o ouvinte, aquele que recebe a mensagem, tem que ter entendido a mensagem. Portanto, olhe sempre para esse receptor da mensagem de modo empático, entenda de onde ele parte, que conhecimento ele tem, para cada vez mais ele mergulhar e ir a fundo com os argumentos que você está trazendo à mesa. É importante que você saiba também qual é o objetivo da sua fala. Lembra que muitas das vezes não é só convencer, embora esse seja o objetivo final, talvez você vai ter alguns objetivos intermediários. O primeiro deles, criar uma empatia, criar confiança, ir construindo a atenção do seu receptor a que ele entenda essa mensagem. Então saiba que o objetivo final pode ser o convencimento, mas você vai traçando um caminho para criar, estruturar o seu raciocínio de modo a pessoa ela ir mergulhando nessa sua mensagem e tá dentro de toda a explicação que você está querendo dar. É muito bacana que você comece a se familiarizar com a perspectiva do mapa mental. Muitas das vezes a gente não sabe exatamente as palavras, exatamente os termos que a gente cunhou, por exemplo, quando estava escrevendo e precisa trazer aquele argumento para a fala. Mas você pode ter e estruturar na sua cabeça as palavras-chave. E organizar um mapa mental com as palavras-chave vão te facilitar na hora de colocar essa fala, convencer essas pessoas que você precisa. Então, saiba as palavras-chave, construa toda a linha de raciocínio que você quer trazer a partir das palavras essenciais para aquela mensagem chegar ao seu receptor. Um outro ponto é praticar. E daí vai o bom e o velho espelho. Fale na frente do espelho, treine com seus colegas, treine com outras pessoas, treine com amigos, familiares. Acho que é muito importante toda oportunidade que você tiver em se manifestar, querer falar em público, isso é treino. Eu acho que o ambiente, familiarizar com o microfone, é tudo uma questão de treino. E quando a gente precisa ali convencer pessoas importantes na nossa perspectiva profissional, quanto mais treinado a gente está, quanto mais a gente se colocou ali no jogo, interviu em alguma sala de aula, fez alguma pergunta, não existe pergunta menos inteligente, muito pelo contrário, acho que como a gente fala aqui, é um processo, sai no suor essa maestria, é importante que você se coloque no jogo nas mais diversas oportunidades que você tenha. E praticar é sempre um bom começo, meio e fim para você lapidar essa sua habilidade. Agora eu vou falar uma técnica que você pode usar quando você for improvisar, falar de improviso. Não teve tanto tempo ali de preparar o material, não teve tanto tempo até de estruturar melhor o seu raciocínio.
Sempre quando eu vou falar de improviso, e confesso que essa é uma técnica empiricamente testada comigo mesma, eu sempre sei como eu vou começar e como eu vou terminar. O recheio, pode ter certeza que você vai estruturando à medida que você vai falando e verbalizando isso tudo. Mas é muito importante, vai te dar segurança de improviso quando você sabe como vai ser o fechamento daquela fala. Seja em tom de pergunta, seja em tom de um comentário que vai jogar ali a questão para a mesa. Então é muito importante, tenha iniciativa de fala e eu digo aqui, tenha também acabativa de fala. O recheio, com a prática, você vai lapidando cada vez mais essa habilidade. Agora tem um ponto que muitas das vezes os tímidos colocam na mesa. Eles não gostam de se expor e, enfim, acabam evitando qualquer oportunidade que teria de se expor. Mas lembrando daquela nossa técnica anterior, sempre se coloque em movimento, em ambientes confortáveis ou desconfortáveis. Sempre peça a palavra, sempre proponha um brinde. Acho que isso vai te colocando no jogo e vai te deixando como se fosse um músculo. A oratória funciona, quanto mais você trabalhar esse músculo, mais fortalecido ele vai estar. Mas agora, se você é tímido, se enfim, você não gosta de falar com muita gente, não gosta desse olhar atento, não gosta das câmeras, eu acho que um primeiro ponto e um primeiro obstáculo que você precisa superar é: não foque no sofrimento. Aquilo já é, por si só, algo difícil para você. Não fique alimentando o fato de: ai, minha mão está tremendo, está todo mundo percebendo, ai, estou suando. Não fique alimentando isso tudo. Pausa na respiração e pausa no seu objetivo final. Qual é exatamente o caminho que você quer percorrer no convencimento do seu receptor, do juiz, do cliente? Foque nisso. Não gaste sua energia pensando, enfim, de como seu corpo está se comportando naquele momento. Se você não está confortável naquela situação, isso pode acontecer sem sombra de dúvidas, lembre de fazer perguntas, lembre de interagir, de abrir o diálogo. E acho que esse é um momento muito importante, porque à medida que a pessoa responde, ou ao menos reflete naquela pergunta, você ganha um tempo de pausa para respirar, para, enfim, se alinhar, lembrar do seu mapa mental e as palavras-chave. Lembre que construir esse diálogo vai te ajudar no seu convencimento. Principalmente quando você tiver que fazer uma exposição, uma sustentação oral, eu acho que o início e os primeiros ali 15 segundos costumam ser ali para todo mundo, seja quem tem experiência em falar em público, quem ainda não tem tanta experiência assim. Aqueles primeiros 15 segundos é um momento de ambientação naquela situação. Por isso, a minha dica é: decore o começo. Saiba exatamente se você vai se dirigir à mesa, se você vai saudar, boa tarde, boa noite, para quem você vai saudar. Faça isso decorado. Esses 15, 30 segundos que estão decorados para você vão ser o tempo suficiente para você, enfim, se ambientar naquele espaço, entender a circunstância, entender a sua visão geral, ter esse overview, isso é importante, para depois sim você trazer os seus argumentos à mesa, mas enfim, de modo mais leve, de modo que, enfim, as pessoas também entendam o que você está querendo trazer. A roupa ela comunica, é uma linguagem ali não verbal. Saiba exatamente escolher, sejam os acessórios, seja a camisa, saiba como vai ser ali um ambiente, qual é o dress code, o decoro de cada um dos espaços que você frequenta. Isso tem tudo a ver, isso pode ou aproximar ou rejeitar, fazer com que o seu receptor rejeite de alguma mensagem, porque de alguma forma está pré-julgando, pré-concebendo, enfim, informações que às vezes não é o que você está querendo transmitir. Portanto, se alinhe o dress code também com os ambientes e espaços que você frequenta e os ambientes e espaços que você frequenta a fim de convencer essas pessoas. Lembre que antes de você abrir a boca, você já está comunicando e você já está direcionando o seu convencimento. Lembre sempre de sorrir com os olhos, cumprimentar todos da mesa. Eu acho que esse carisma, isso ajuda de alguma forma no seu convencimento. Coloque isso no jogo, coloque isso na mesa, porque isso indiretamente vai te ajudar. Cuidado com a sua postura. Lembre que o corpo fala. Então, lembre sempre de colocar seus ombros para trás, de alguma forma, isso vai te dar ali um ar de confiança, o que você precisa passar na maioria das comunicações jurídicas, de alguma forma, na maioria das mensagens jurídicas. Lembre sempre disso. E lembre que
aproximar do espaço do seu receptor, tocar nele, pode de alguma forma ser mal interpretado. Então, na dúvida, cuide do seu espaço, se movimente, mas cuidado para você não sobrepor o seu espaço com o do seu receptor e isso acabar gerando uma certa confusão, uma certa má interpretação. Domine o seu espaço, tenha postura e cuidado com o espaço alheio. O primeiro livro que eu gostaria de indicar aqui, ele se chama Comunicar para Liderar. São mais de 30 anos, são dois escritores aí, são dois escritores gringos, e são mais de 30 anos de experiências compiladas a ponto de saber o que fazia diferença efetivamente nos bons líderes, o que colocava eles no topo e numa ascensão mais rápida. E eles chegaram à conclusão que era a habilidade deles comunicarem, venderem ideias, venderem sonhos, explicarem alguns acontecimentos, serem claros nas mensagens que transmitiam. Esse livro vale muito a pena, tem que ser o livro de cabeceira para quem está querendo se familiarizar e aperfeiçoar sua retórica. O segundo livro é um livro bem breve, ele se chama 29 Minutos para Falar Bem em Público. Então tem toda uma perspectiva, a cada apresentação importante que você tiver que fazer, sustentação oral, eu acho que ele vale como um bom roteiro para direcionar a construção do seu argumento, para te dar a confiança necessária para fazer aquela apresentação. Então, de alguma forma, ele é uma leitura rápida e que funciona como um checklist. E o último livro, Falar Bem é Fácil. Ele visa quebrar suas objeções, os seus medos. Na verdade, não é que você vai ter menos medo, mas você vai saber racionalizar esse medo, direcionar esse medo e usar a seu favor. Acho que esse livro também vale muito a pena, principalmente para quem está começando, para quem está querendo começar a exercitar esse músculo da oratória. Vale essa dica, talvez você possa até começar por ele. Termina essa aula e já veja aí de adquirir esse material. Espero que vocês tenham gostado desse tema e também dessas dicas, dessas técnicas que a gente trouxe aqui. Fique sempre de olho, porque aqui na Bom Trato Academy, enfim, no blog, nas nossas redes sociais, sempre tem conteúdo muito bacana para cada vez mais o seu escritório de advocacia ter muita prosperidade e, enfim, alavancar em vendas, alavancar em sucesso, alavancar em prosperidade financeira. Até a próxima!